Então vamos abrir aqui o nosso terminal. Eu vou virar ele para facilitar. Dá um Ctrl Alt mais. Vamos acessar nossa pasta que está em script na pasta Git. Aqui vamos abrir qualquer arquivo. Então aqui eu vou abrir esse cara aqui, só para a gente ter acesso à estrutura. Ok. Dá um Ctrl Alt menos. Na última aula, na pasta de funções, os códigos relacionados aqui à cor, a commit, etc. Ficou faltando aqui a gente analisar esses códigos aqui, tá? Então aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi apontar os arquivos que tem aqui as funções de cor e as funções de símbolo. Aqui eu criei algumas variáveis que vai armazenar a função de símbolo, ou seja, ela vai processar aquele símbolo e vai ser impressa onde eu quiser. Tá? Então aqui seria o símbolo de commit, de add, etc. Esses símbolos, como você viu na aula anterior, estão vindo aqui, né? Tá? Então a gente dá um print symbol utilizando as funções, enfim, aqui está os códigos dos símbolos. Então eu estou atribuindo aqui. Tem essa forma de declarar, utilizando aqui essa crase, ou eu poderia fazer de uma outra forma aqui, que é com o dólar, né, especificando o nome da função, que é até recomendado. Essa forma aqui não é recomendada, tá? Então, só para a gente concluir, criamos essas variáveis que estão recebendo o conteúdo dessas funções que está nesse arquivo de símbolos, tá? Beleza, com isso pronto, então aqui nós criamos umas funções, que é funções que vão imprimir aqui o commit cancelado, commit started, commit finish. Essas funções aqui basicamente dão um echo, utiliza aqui a tag "-z". Essa aqui em específico ela dá um "-n", uma quebra de linha, um "-t", um tab. E esse cara aqui, ó, é uma impressão de um símbolo, certo? Ó, asterisco. Olha aqui, ó, a crase. Então aqui eu estou chamando a função chamada de raio. Na verdade aqui eu poderia substituir isso, eu coloquei aqui, chamando a função direto, mas eu poderia substituir por essa variável, dava no mesmo, né? Na verdade aqui ficou redundante. Mas enfim, aqui ele vai dar o commit inicializado. Você vai ver quando a gente utilizar a ferramenta, ele vai escrever essa aqui na primeira linha, commit inicializado, dando um "-n" e um "-t", quebra de linha e um tab. E depois ele também dá um "-n" no final, tá? Um detalhe aqui é que você percebe que tem um dólar encapsulado aqui entre parênteses. Então aqui nós estamos chamando a função chamada de yellow bold. Essa função vem do arquivo que nós criamos ali, tá? Então essa função ela recebe um parâmetro que vai colorir de amarelo. Então eu vou colorir de amarelo esse texto aqui, commit inicializado. O mesmo se repete para as demais funções aqui, tá? Aqui depois nós temos essa função git print commit status. Então aqui nós temos essas variáveis locais, os valores delas serão recebidos através de parâmetros, então será 3 aqui, um que vai ser o tipo, o outro o símbolo e a cor. Também tem essa variável que vai ser chamada de mensagem, e aqui eu faço uma concatenação onde ela vai receber aqui um símbolo de raio no começo da mensagem, depois ele dá um espaço, e aí ele vai receber um símbolo, que vai ser um símbolo qualquer, que pode vir daquele arquivo de função. Então isso aqui fica dinâmico. Depois aqui utiliza a função de bluebold, que é bluebold, né? Então coloco o git aqui estático, 2 pontos, depois abro aqui o parênteses, depois aqui eu utilizo outra função de cor, light blue, e aqui eu passo o tipo, que foi do commit, se foi um add, se foi uma alteração ou uma adição, etc. Então vai vir por parâmetro. Depois eu fecho aqui. Aí dou mais um espaço. E aqui eu dou um progress bar, que isso aqui é uma função que vai ser um carregamento do progress bar com base numa cor que vai vir de parâmetro. Se a gente olhar aqui, ó, já vou adiantar esse progress bar, tá aqui, ó. Então tem essa função de progress bar que recebe aqui uma cor por parâmetro, e aqui ele vai fazer um processo
fazendo um for de 1 até 10 e fazendo essa correção aqui, tá? E aqui ele vai fazer um eco, pegando aqui a função de cor, imprimindo esse caractere aqui com base nessa cor que vai ser recebida aqui por parâmetro. Tá? Aqui a gente utilizou um sleep, eu coloquei em 0. Se eu quiser que ele demore um pouquinho mais, eu coloco aqui 0.1, 0.5, etc. Tá? Então só para concluir, essa função aqui de progress bar, ela recebe um parâmetro e a gente está passando aqui a cor. Essa cor ela vai vir aqui de um outro parâmetro também. No final aqui a gente faz uma outra chamada aqui para uma função de cor, né, que vai vir por parâmetro também. E aqui a gente passa o parâmetro dela, porém você percebe que aqui a gente está utilizando uma função chamada de italic, que vai colocar o texto passado aqui em itálico. No final a gente dá um eco, e aqui a gente utiliza 2 tabs, e aí a gente imprime a mensagem, que é essa composição aqui inteira, certo? Então essa é a função git print commit status. Aqui nós temos o git print commit add, que vai utilizar essa função que nós criamos acima, passando aqui os 3 parâmetros, ó, parâmetro 1, 2 e 3. Então está aqui, ó, o tipo, que é uma adição, aqui o git add, que seria o símbolo, certo? Tá aqui, ó, o símbolo, e eu estou pegando essas variáveis que eu nomeei ali, que está vindo lá da função do arquivo de símbolos aqui, certo? Então estou passando aqui e depois a cor, tá? Então eu estou passando aqui um green b, que é também um arquivo, que é também uma função lá do arquivo de cor. E aí o mesmo se repete para subject, a mensagem do commit, mesma coisa, commit, passa o símbolo e a cor, e aqui também, tá? Essa cor vai servir tanto para a mensagem como aqui para o progress bar, né? Perfeito. Depois aqui a gente tem um commit validate, esse cara aqui por enquanto não está sendo utilizado, tá? Aqui nós temos um git print commit, esse cara ele vai receber 3 parâmetros também. E aqui ele dá um eco, coloca uma tabulação aqui, né? Coloca um ícone de xícara, e aqui eu chamo uma função, eu utilizo o $, né, para encapsular, chamo a função purple-b, e aqui eu passo o que for passado ali em tipo de projeto, chamo aqui um outro $, yellow bold, né, e aí eu faço a colorização desses 2 pontos, depois light blue, passo aqui para o nome do bootcamp, e assim vou fazendo até o finalzinho, onde eu boto aqui um /n. Por último aqui, eu tenho a mensagem de commit, que eu não faço nenhuma configuração aqui, ela vai ser impressa normal. Beleza, então isso aqui é o arquivo de commit. Agora a gente vai aqui para o principal, dando duplo clique, que é esse git script aqui, certo? Eu vou até diminuir aqui, ó, esse cara aqui. Aqui nós temos algumas variáveis, reseta terminal e etc. E aqui, ó, você percebe que eu tenho uma chamada de vários arquivos. Então, string, o de cor, o diálogo, símbolos, commit e projetos. Aqui eu tenho 2 declarações de variáveis que vão armazenar o valor dessa função. Essa função getProject, o que ela retorna? Se você analisou na aula anterior, aqui em projetos, tem toda essa função que manipula e retorna o arquivo JSON. Então nós estamos chamando essa função aqui, que dá um eco, fazendo a leitura com base nessa função aqui em cima, né? Read JSON file. Então ela vai processar ali um arquivo JSON, trazer os valores correspondentes, e aqui, ó, ele vai devolver os itens de um arquivo JSON. Então a gente armazena o resultado nessas variáveis, o arquivo de projetos e de bootcamps. Com essas variáveis aqui, essa função a gente não está utilizando ela aqui. A primeira função aqui é a getDialogProject. Então eu vou declarar aqui 2 variáveis apenas para simplificar, uma chamada de projetos e outra de título. Essa getProject, ela está simplesmente aqui chamando a nossa variável aqui em cima, né, que tem armazenado o nome dos projetos,
E como você vê, e como você já viu na aula anterior, os valores eles estão separados por vírgula. Por que isso? Porque aqui a gente vai dar um eco utilizando a tag "-z", e aqui a gente vai chamar uma função chamada de diálogo rádio. Lembra do arquivo de diálogo function? E ele vai receber dois parâmetros, que é para a tag "-v", que é uma string delimitada por vírgula, onde cada item antes da vírgula é um item lá do radio button. Então por isso que ele já passa essa string processada. E o título aqui, simples. Mesma coisa aqui para o bootcamp, não muda nada. Aqui já na parte de diálogo commit subject, é o texto do commit, eu passo aqui a função diálogo text, que aí eu vou poder escrever a mensagem do commit, tá? E mesma coisa, dois parâmetros. Depois aqui a gente dá um get diálogo commit confirmed, mesma coisa, só que aqui ó, é o confirm, então a caixinha de confirmação. E depois aqui tem o git print commit. Aqui eu faço, né, três variáveis que vão ser recebidas por parâmetro, tipo de projeto, nome do bootcamp e a mensagem do commit. Então como eu estou trabalhando com três blocos, o projeto, o bootcamp ou o segundo módulo e a mensagem. Se eu quisesse colocar mais, aí eu vou fazendo essa composição. E aqui eu faço uma impressão, colocando um barra para continuar na próxima linha. E aí mesma coisa, dou um tab, imprimo aqui uma variável, imprimo aqui um símbolo chamado de válido, está vindo daquele arquivo de símbolos. Depois aqui chama as funções, purple B, que vai colocar nessa cor o tipo de projeto, yellow, que vai colocar os dois pontos, light blue, que vai colocar o nome do bootcamp, yellow bold, que vai colocar os dois pontos, e depois a mensagem do commit padrão. Então, depois tem essa função aqui, string isEmpty. Essa string aqui, essa função, eu estou utilizando ela para verificar se o tipo do projeto, ou o nome do bootcamp, ou a mensagem do commit foi vazia. Caso foi, ele encerra o programa e não dá prosseguimento, tá? Então aqui eu coloquei uma variável local chamada de default, que é vazia. Aqui a gente utiliza um var, onde ele vai fazer aqui uma verificação se nossa string realmente tem algum valor. Aqui a gente faz a verificação, né? Se var for igual a vazio, então ele dá um echo, programa encerrado, e dá um exit, tá? Essa função eu estou chamando ela, aqui em cima eu dou um git print commit started para ele inicializar o commit, e aqui eu dou um local, onde eu crio aqui uma variável chamada de projetos, que vai receber aqui o valor de git diálogo project, aquela função lá em cima. E aqui eu chamo essa função de verificação. Então se o valor que foi recebido aqui em cima ele for vazio, então ele executa esse encerramento aqui, porque eu passei um projeto sem nada. E aí mesma coisa para o bootcamp, para a mensagem do commit e para o confirmação aqui. Aí na sequência, se tudo ocorreu bem, aqui eu vou continuar a mexer, mas aqui eu coloquei só, ele dá um git add, dá um git status, e dá um git commit print add, e executa essas outras funções aqui, mas daqui para baixo ainda eu estou finalizando, tá? Mas por último aqui ele chama a função git print commit e passa os três parâmetros, o projeto, o bootcamp, e aqui ele passa a mensagem do commit, porém aqui eu passo ela com itálico, chamando essa função. No finalzinho eu só imprimo essa função aqui de cima, git print commit, git commit. Beleza, tudo isso a gente tem finalizado. Vou trocar agora para o teclado aqui. Okay. Perfeito, agora eu vou dar um clear e vamos agora dar um git aqui, ó. Git, olha lá, ele inicializou o commit, colocou um raio, aqui ele fez a leitura do arquivo JSON, colocar bootcamp, aqui ele fez a leitura do arquivo de bootcamps, do arquivo de JSON, dá um OK. Aqui ele vai abrir a caixa de diálogo para a gente colocar a caixa de texto, né, para a gente colocar a mensagem do commit, teste commit, dá um OK, e por último ele vai abrir a caixa de confirmação. Eu vou dar um yes,
Beleza, ó. Ele deu commit, tá vendo? Aqui ó, os símbolos, tudo bonitinho. Se você analisar aqui o progress bar, aquelas funções eu estou definindo cor, por isso que você percebeu que aqui ele imprimiu com várias cores diferentes, porque a função ela recebe cores e símbolos diferentes, tá? Então tudo aqui eu consigo alterar as composições de cores e de símbolos. E no finalzinho aqui, ó, ele colocou, né, aqui a mensagem commit, colocou uma xícara e destacou aqui as cores com base ali no que nós definimos. Tá? Esses textos aqui é porque você percebeu que eu tenho um git add, então ele imprime aqui com base na impressão do próprio git. Eu posso inibir isso aqui também, eu acredito que dê. Mas enfim, pessoal, foi executado bonitinho, funcionou. Então é só para você perceber que fica mais simples assim. Eu vou dar novamente aqui no git. Ele vai abrir, inicializar o commit. Se eu der um cancel aqui, você percebeu que ele encerrou o programa, porque aquela função de verificação de string encontrou um vazio. Então ele encerra, não dá prosseguimento. Um outro detalhe aqui é essa opção de git. Você percebeu que eu coloquei um nome. Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu dar um cd, fazer assim, ó. Na raiz, ls -a. Deixa eu ver se é aqui. É esse cara aqui mesmo, é vim, é o ponto zsh. Esse cara aqui, ó. No finalzinho desse arquivo, aqui, dá um end aqui, Ctrl End. No finalzinho desse arquivo, eu tenho aqui um alias, tá? Chamado de git. Aí aqui eu dou o nome que eu quiser, eu chamei de git, eu coloco igual e aponto o arquivo principal ali que eu quero chamar, que na verdade é esse arquivo aqui, ó. git underline script.sh. Então por isso que a gente utiliza ali no terminal, criando um alias para o zsh aqui, tá? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua. Fica com Deus, um forte abraço, fui.